Bom, um vídeo chocante e ao mesmo tempo curioso chamou a atenção dos internautas essa semana. Você deve ter visto um bando de pássaros que caem todos assim de uma só vez direto no chão. É claro que essa cena assustou os moradores, né? De qualquer lugar, mas isso aconteceu numa cidadezinha do México. A gente vai te mostrar agora o que aconteceu. Uma imagem impressionante, que nem parece real. É aquele tipo de vídeo que a gente assiste várias vezes para tentar entender. Afinal, o que está acontecendo? Um fenômeno desse é muito estranho. Não é normal isso acontecer, né? O registro é de um bando de pássaros que simplesmente despenca do céu. As imagens viralizaram na internet. Una extraña situación se vivió en el estado de Chihuahua, en México. Finding a huge flock of birds that suddenly plunged to the ground in Mexico. A gravação foi realizada por uma câmera de segurança em Chihuahua, no sul do México. Não se contava com o vídeo. No dia, o acontecimento foi notícia nos meios locais, mas não se sabia do vídeo. Era de uma empresa particular. O momento exato. Conforme foram passando os dias, a notícia foi ganhando mais dimensão. E aí, 2 dias depois que as aves morreram, essa pessoa entregou a gravação à polícia e nos deu permissão para divulgá-lo. Assim, se converteu em uma notícia internacional. Se ha convertido em uma notícia a nível internacional. Eram quase 8 horas da noite, quando, de repente, milhares de aves caem de uma só vez em direção ao chão. Algumas voltam a alçar voos, mas cerca de 100 animais acabam morrendo. O incidente assustou os moradores do bairro. É uma coisa rara que... Uma coisa rara que eu, em todo o tempo que estou vivo, 74 anos, nunca vi uma coisa tão exagerada. De tantos pássaros juntos em um só momento. De pájaros juntos, assim, em um momentito. É algo que todos comentam na cidade. No pueblo. Assim que o caso foi divulgado, surgiram algumas hipóteses. Os animais poderiam ter se intoxicado com a fumaça de uma chaminé? Ou teriam encostado em fios de alta tensão da rede elétrica? Quem viu o vídeo também tem suas teorias. O desmatamento, alguma coisa que afetou o ecossistema ali. Pode ser que eles tenham se assustado com alguma coisa. Poderia ter sido nuvem tóxica, alguma coisa assim. Jefferson é médico veterinário, especialista em animais silvestres. A convite do Domingo Espetacular, ele analisou o vídeo e acredita que o bando estava fugindo de uma ameaça. Se por um acaso vem um predador por cima, a tendência, ou por qualquer outra localidade, a tendência é esses animais se deslocarem como sendo uma massa única. A partir do momento que eles se deslocaram para o solo, de um predador vindo por cima, aquele que está embaixo não deixa o que está em cima enxergar. Então, como a movimentação foi muito rápida deles descendo, o que pode acontecer? Alguns conseguem se distanciar do chão, mas os outros não vêm. E aí, por causa da velocidade, pode colidir contra o chão. As aves são da espécie graúna de cabeça amarela. Nesta época do ano, elas migram do norte do Canadá para o norte do México, em busca do calor. A longa viagem entre os países acontece sempre em grandes grupos. Bandos que podem chegar a centenas desses animais. Esses grandes grupos unidos servem como uma ferramenta de impedir predação, né? Porque se quando você tem somente um único indivíduo voando, é muito mais fácil um predador localizar, identificar e direcionar o ataque. O hábito de voar em bandos é comum a várias espécies. Os especialistas chamam de murmuration, em português, murmúrio. Recebeu esse nome pelo som que a aglomeração produz. Um movimento que forma lindas imagens. Um brasileiro que vive no México postou este vídeo. E
contou que a cena tenha acontecido todo fim de tarde nessa época do ano. Mas os acidentes também são comuns. Só não costuma ser tão visto, principalmente em área urbana. Em geral, em natureza, quando ocorre esse tipo de dispersão, se eles colidem muitas vezes contra a vegetação, contra um solo mais macio, tá? Acaba sendo mais comum. Por isso que você acaba não vendo tanto óbito em si. O Brasil tem hoje mais de 1.900 espécies de aves registradas. E estudos indicam que cerca de 10% são aves migratórias. Ou seja, aquelas que usam o nosso território de passagem ou vêm para cá em determinada época do ano, normalmente para fugir do inverno rigoroso do hemisfério norte ou se reproduzir. Mas, de acordo com uma organização não governamental internacional que monitora a vida das aves, numa escala mundial, 40% das espécies que fazem longas viagens acabam sofrendo declínio da população por causas externas no caminho. Hoje em dia você tem um grande problema que é com a própria agricultura, com a utilização de venenos, né? Nessas agriculturas os animais acabam ingerindo parte desses insetos que estão contaminados, tá? Exaustão pelo próprio exercício, pelo esforço de deslocamento, tá? Fome muitas vezes podem provocar isso e obviamente doenças também podem provocar. Para o especialista, o monitoramento das rotas migratórias ajudaria a minimizar esses problemas. Isso pode controlar, a gente pode ter alertas mais próximos, né, do que pode vir a estar acontecendo ou não. Em 2019, um episódio curioso assustou os moradores de São Pedro da Aldeia, no Rio de Janeiro. Dezenas de pássaros apareceram mortos numa praça da cidade. A Suelen registrou os animais ainda em voo e reparou que eles pareciam desnorteados. Quando você viu a cena, foi assustador, curioso? Você lembra do que você sentiu na época? Então, do vídeo a gente acha bonito, né? Porque se você vê o vídeo é como se eles estivessem cantando, né? Aquele barulhinho em grande quantidade. E vindo muito para a árvore. O susto mesmo foi no outro dia. Eu passei e tinha muitos mortos. No início, acreditavam-se que as luzes de LED instaladas pela prefeitura estavam afetando os animais. Mas esse especialista em aves analisou o caso de perto e pôs fim ao mistério. E havia, assim, a suspeita de que elas, então, estariam se chocando nos cabos elétricos que estariam ao longo da via. E, posteriormente, uma colega do próprio município conseguiu filmar esse episódio e, assim, confirmando que elas estavam morrendo por eletrocução. Para ele, o episódio evidencia um problema maior. À medida que o ser humano invade cada vez mais a natureza, colocamos em risco a biodiversidade. E essas aves, elas são protegidas por lei, pertencem à fauna silvestre, e a natureza estava se manifestando ali. Então, na verdade, é uma oportunidade, né, que surgiu de se trabalhar a educação ambiental, de se proteger esses animais e por que não se sentir feliz de saber que elas escolheram aquelas árvores, naquela cidade, como um dormitório, e não afugentar e dizer assim, não, vocês vão procurar outro lugar, que isso? Isso não existe, né? Pelo contrário, né? Vamos protegê-las. No México, a Procuradoria Federal de Proteção Ambiental concluiu que a morte dos pássaros aconteceu por causa de um choque elétrico. Ao entrar em contato direto com os cabos, os pássaros receberam uma descarga elétrica que causou a morte. Outras aves receberam uma descarga menor, que deixou os pássaros tontos, mas eles sobreviveram. Seja por ameaças humanas ou de outros predadores, fato é que a vida de um pássaro não é nada fácil. As pessoas geralmente acabam romantizando muito a vida livre, né? Encaram como se fosse um desenho, né, desses que a gente costuma ver, que tudo acontece de maneira linda, bonita, e não é assim.